Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, então ele era visto pelos judeus como uma pessoa do mal, pelo fato dele trabalhar para uma nação que oprimia o povo de Israel. Então ele era judeu, aí o povo achava que ele era um traidor do povo dele, e ele era um cobrador de impostos. E a gente vê no dia de hoje como são os políticos, como são os cobradores de impostos. Eles sempre querem tirar a sua parte, eles sempre querem ganhar o seu em cima daquilo ali. Então os cobradores de impostos, eles eram considerados como homens fraudulentos. Então, por conta disso, Zaqueu, mesmo sendo um judeu, ele não podia ir para o templo ouvir a palavra, ele não podia ir para a sinagoga ouvir a palavra, porque o povo não aceitava, o povo não queria, o povo discriminava ele. O povo tinha uma repulsa muito grande contra os cobradores de impostos. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele começou a ter vontade de ver Jesus. Quantas pessoas desejam ver Jesus, desejam se aproximar de Jesus, deseja se converter, porém tem tantas pessoas dentro da igreja às vezes fazendo coisa errada que isso afasta a pessoa de não, para eu ir para a igreja ficar que nem aquele ali é melhor eu estar onde eu estou. Para eu ir para a igreja para proceder do jeito que aquele procede, é melhor eu estar onde eu estou. Então tem muitas pessoas que praticam coisa errada e isso prejudica o público em geral, porque o costume nosso sempre é generalizar. Vocês observem, na mente de todas as pessoas, todos os pastores são ladrões, que eles só fazem as coisas por interesse, que só fazem as coisas para ganhar. Mas nem sempre é assim. Existem homens fiéis, existem pessoas que levam a sério as coisas de Deus, mas por conta do erro de uma multidão leva a culpa. Um bocado deles leva a culpa. E o que mais a gente vê são pessoas fazendo coisa errada. Aí a gente mesmo, às vezes até dentro da igreja, a gente se decepciona com atitudes de algumas pessoas. Às vezes você conhece um irmão que ele é um crente abençoado e você vê sempre ele falando de Deus na igreja, andando bem vestidinho como crente. Aí de repente você vê o camarada dizendo palavrões, você vê o camarada xingando todo mundo, você vê o sujeito fazendo um monte de coisa errada e isso impede, você estar tão alegre com o evangelho, mas aquele ali você começa a dizer, não, olha que jeito está vendo aquela pessoa, olha que jeito está fazendo aquela pessoa. Isso não é correto, mas nós é humano. E nós humanos, nós nos espelhamos mais uns nos outros. Aí tem gente que diz, olhe para Deus. Como é que a pessoa vai ver Deus se a pessoa ainda não conhece o Evangelho? Ela vai ver Deus através da minha vida, através da vida dos crentes, que as pessoas vão ver Deus. E se eu não posso mostrar Deus para as pessoas, quem vai mostrar? O apóstolo Paulo disse, como pois se converterão se não tem quem pregue? Tem que ter alguém que pregue, mas pregar não é só como eu estou falando aqui não, é ter uma conduta, ter uma vida digna para que as pessoas olhem e digam, não, verdadeiramente aquele homem fala, mas ele vive aproximadamente, pelo menos, daquilo que ele fala, porque assim Deus vai abençoando a vida da pessoa. Então Zaqueu tinha uma vida totalmente desregrada para os padrões daquela época e para o povo também, que era moralista, mas julgava ele porque ele roubava o dinheiro dos outros. Então Zaqueu, ele era um trapaceiro, um cobrador de impostos, era visto como um trapaceiro, mas ele desejou ver Jesus, ele queria ver Jesus. E ele era pequenininho e tentou passar no meio da multidão e não deu certo porque ele era baixinho. Aí ele tinha um pé de árvore cheio de espinho, ele subiu, pensando, talvez, a Bíblia não diz, mas talvez pensava ele, eu aqui em cima dessa árvore, eu vejo Jesus e o povo não vai me ver para me chamar de ladrão, porque com certeza se o povo visse, ia gritar, desce daí ladrão, o que é que tu está fazendo aí? O povo talvez ia dizer isso, mas ele ficou lá em cima do pé de árvore. Só que Jesus ia passando, Jesus olhou para cima, Jesus disse, Zaqueu, desce, hoje eu vou na tua casa. Ele queria tanto ver Jesus, Jesus, eu vou na tua casa. E quando, a Bíblia diz, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a murmurar. Os vizinhos dele, os conhecidos dele começaram a dizer, como é que Jesus entra na casa de um homem desse? Quer dizer, entra na casa de um ladrão, na casa de um pecador.
Jesus ouviu as pessoas dizendo isso. Zaqueu também ouviu. E o povo, irmão, estava ali comendo da comida de Zaqueu, bebendo da bebida de Zaqueu e metendo o pau nele. Não é o costume de hoje? O povo vai numa festa de aniversário, chega lá, tá lá comendo bolo e diz: esse bolo não tá muito bom não. É comendo o salgado, dizendo: esse salgado só tem óleo. E tá comendo. E quando vai para casa, leva um bocado para a família e depois ainda diz: não comi nadinha. O bucho está em tempo de explodir.